Olá, pessoal. Então, vamos continuando aí o estudo do teste T. Veremos agora a comparação de duas médias a partir de conjuntos de amostras. Vamos fazer aqui, então, o exercício número 2 da lista. 2 salgadinhos são feitos e vendidos em pacotes de 30 gramas. As amostras aleatórias de tamanho 12 são retirados de cada marca. Então, tem lá a marca A, né, que foram 12 pacotinhos, né, que foram pesados para saber se estava correto o peso. Ok? Então, a primeira amostra teve peso, o primeiro pacotinho teve peso 31,3, o segundo 34,1 e assim por diante. A marca B da mesma forma, né, coletou lá nos supermercados 12 amostras e fez a pesagem. Então, são duas perguntas. Primeiro, ambos estão produzindo pesos corretos? E a segunda, o peso de pacotes das marcas A e B obtém médias diferentes entre si? Então, o que a gente precisa fazer? Calcular o intervalo de confiança para cada marca, para cada uma dos conjuntos de amostras, né? Então, sempre são aquelas mesmas informações, ó. Para a marca A, N, que é 12, a média, calcula aí na calculadora científica, né? A média dos 12, das 12 amostras, deu 32,22. Desvio padrão, 3,17, também pela calculadora científica. E o valor de T, né? A gente olha na tabela, né? Com 11 graus de liberdade, 95% de confiança, o T dá 2,20. Né? Vamos lá na tabela. Ó. 11 graus de liberdade, 95% de confiança, 2,20. E a marca B, também preciso dessas informações. N, X barra, o desvio padrão, o T é o mesmo, né? Evidentemente, mesma confiança e mesmo alfa e mesmo número de graus de liberdade. Então, com base nessas informações, a gente calcula o intervalo de confiança, né, que é x barra mais ou menos t vezes desvio padrão dividido por raiz de n. Eu já calculei e o valor, né, a faixa da média da marca A está entre 30,82 e 34,23. Refaçam aí em casa para chegarem no mesmo resultado. E da marca B está entre 28,38 e 31,07. Essa é a média real que essas marcas estão, cada uma delas está produzindo, os salgadinhos. Então, a primeira pergunta, ambas estão produzindo pesos corretos? A gente sabe que quando é produto assim que está sendo vendido, alimentos, o peso, esse 30 gramas é o mínimo, né? Se ela quiser tomar prejuízo e vender 35 gramas como se fosse 30, não tem problema. O que ela não pode é rotular como 30 e vender 25 ou 20 gramas. Então, vamos fazer aqui a interpretação. A marca A, ela está produzindo salgadinhos de 30 gramas, né? A média que ela obtém, né, a média dessa produção dela está entre 30,8 e 34,23. Então, na média, ela está produzindo até pesos mais altos do que a especificação. Tá? Então, ok, ela está produzindo produtos aí dentro da média. A média dela está acima do valor mínimo. Né? Então, tá ok. Já a marca B, ela está produzindo salgadinhos com média
entre 28,38 e 31,07. Portanto, eu não tenho certeza se ela está produzindo a marca, a média certa. Ela pode até estar produzindo salgadinhos com a média do peso 28,38, 28,39, 29. Então, são valores, ó, daqui para trás, né, do 30 para trás, até 28, 38, são valores menores do que a especificação. Portanto, a marca B não está produzindo corretamente. Ela está fora da especificação. Esses dois exemplos são iguais aos anteriores, né? Ou seja, comparação com o valor de referência. No caso aqui, o valor de referência era 30. Agora, a segunda questão é: o peso de pacotes das marcas A e B obtém médias diferentes entre si? Aí, como é que a gente faz? A gente faz aqui uma reta, né? E a gente marca o início e o final do intervalo de confiança de cada fabricante. O fabricante A está entre 30,8 e 34. Tá? E o fabricante B está entre 28,38, né? Então, portanto, aqui é anterior ao da marca A. O 28 tem que estar atrás do 30,8, é claro, né? E 31,07. 31,07 está aqui, ó, no meio, né, da marca A. Entre 30,8 e 34, está aí o 31,07. Então, percebam, a marca A, né, ela pode estar produzindo uma média de 30,8. Tá? Tá aqui, ó, 30,9. Então, essa região, ó, nós temos aqui nessa região nós temos uma interseção dos conjuntos, tá? Então, tanto a marca A quanto a marca B podem ter média de 30,9. Por exemplo, a marca A, ela vai de 30,8 a 34. Então, 30,9 está aqui dentro. A marca B vai de 28,38 até 31,07. Então, 30,9 está aqui dentro também. O 30 também está aqui dentro. Tá no, o 30, não, aliás, o 30 não. O 30 está fora, né? Então, o 30,9, o 31, tanto está aqui na marca A, né, dentro do conjunto da marca A, quanto da marca B. Então, não podemos dizer que a marca A está produzindo salgadinhos com uma média diferente de peso da marca B. Pode ser que sejam iguais, porque nessa região eles são iguais. Então, não dá para diferenciar com base no peso, né? Não teria como saber se o salgadinho é da marca A ou da marca B, a média, ok? Então, a resposta seria essa. Não se pode dizer que as médias de A e B sejam diferentes. Então, me expliquem, como é que não posso diferenciar A de B em termos de média, sendo que na primeira questão nós vimos que a marca A está dentro da conformidade e a marca B está fora, né? Ela está inconforme, está fora da especificação. Como? Se elas não têm médias diferentes, como que elas uma está dentro e outra está fora da especificação? É porque a especificação não é apenas a média, mas também, né, leva em conta o desvio padrão. Então, a média é que a média delas não dá para diferenciar, né? O intervalo de confiança da média delas não dá para diferenciar. Mas como nós temos aí um intervalo de confiança, né, ao redor dessa média, então é por isso que elas diferem, né, em relação ao valor de referência, tá? Então esse foi o exercício 2. Agora o exercício 3. Eu fiz uma pequena alteração, né, eu vou postar de novo a lista lá, tá? Ele ficou dessa forma: a quantidade de um determinado elemento traço no sangue está sendo avaliada
Amostras aleatórias de 75 homens e 50 mulheres obtiveram concentração média de 28 e 33 ppm e desvio padrão de 4,1 e 1,8 ppm, respectivamente, para homens e mulheres. As médias populacionais das concentrações do elemento são as mesmas para homens e mulheres? Então, nós temos aí duas populações, uma de homens, outra de mulheres, que tem esse determinado elemento traço aí no sangue, né? Um elemento em quantidade ínfima, muito pequena no sangue. Então, quer saber se homens têm mais que mulheres, né? Ou se tem menos que mulheres? No caso aqui, ó, a média dos homens é 28 e das mulheres é 33. Então, a pergunta é se realmente a média dos homens é menor do que a média das mulheres, né? Ou não. Então, vamos fazer o quê? O intervalo de confiança para os homens, o intervalo de confiança das mulheres e comparar, né? Saber se eles são diferentes ou se eles têm uma faixa ali de interseção que impede a gente de diferenciar, né? Então, a resposta aqui, ó, vamos ver, vamos ver. E, né? Copiar. E então, nós temos para homens e mulheres. Qual é o N, o desvio padrão? Aliás, qual é o N, a média, o desvio padrão, o valor de T. E aí, nós, com essas quatro informações, nós calculamos o intervalo de confiança. Tá? A média já foi dada no exercício. Para os homens, 28, para as mulheres, 33. O desvio padrão, para os homens, 4,1, para as mulheres, 1,8. O T é diferente nesse caso, porque o N é diferente. Se o N é diferente, os graus de liberdade são diferentes, então o T também vai ser diferente. Com base nessas informações, nós calculamos aqui o intervalo de confiança. Façam vocês também, ok? Então, nós temos aí o intervalo de confiança para os homens. Então, qual é a média desse elemento no sangue dos homens? Entre 27,06 e 28,94. E das mulheres? A média está entre 32,49 e 33,51. Percebam que aqui a média dos homens é qualquer valor aqui nesse intervalo. Então, a média, no máximo, é 29,94. Já das mulheres, a média é qualquer valor nesse intervalo. Então, no mínimo, é 32,49. Então, vamos considerar o cenário extremo aqui. Ó. Mesmo que a média dos homens seja o máximo, 28,94, mesmo assim ela ainda é inferior à das mulheres, se a das mulheres for aqui nesse mínimo aqui, patamar 32,49, tá? Então, são diferentes. Os homens têm menos elemento traço, esse elemento traço do que as mulheres, tá? Pode ser um hormônio, alguma coisa assim, tá? Mas aqui a gente está provando com 95% de confiança que os homens têm menos desse elemento no sangue do que as mulheres, ok? Então agora vocês façam aí na lista o número 4, tá? Um método foi desenvolvido para substituir um método farmacopeico. Ambos foram usados para analisar um produto acabado e os resultados estão abaixo. Método farmacopeico foi feita aí a quintuplicata, tá? Deu esses valores. O método novo, esses valores. A pergunta, o novo método é exato? Como é que a gente sabe se ele é exato? Ele tem que obter o valor, o intervalo de confiança dele tem que incluir o valor verdadeiro. Tem que estar
O valor verdadeiro tem que coincidir ali com ele, com a média encontrada por esse método. Qual é o valor verdadeiro? Aí aqui não tem uma solução padrão, uma amostra de referência. Mas nós temos um método que é o farmacopeico. Se o método é farmacopeico, ele é exato. É claro que você não vai colocar. A gente não, farmacopeia faz o teste de exatidão antes de liberar o método para o mercado. Ok? Então, em outras palavras, né, o novo método ele tem média diferente ou igual ao farmacopeico. Se for diferente, imagina que o método farmacopeico está aqui e esse novo que eu estou desenvolvendo está aqui. Então, está diferente. Se está diferente, o meu é que está errado, não é o da farmacopeia. E a segunda pergunta, o novo método é tão preciso quanto o farmacopeico? E aí já é a questão da precisão, né? O desvio padrão dele. É maior, é menor, é mais ou menos semelhante. Né? Então, essa é a pergunta, tá? Então, essa pergunta é para ser respondida também, né? Da mesma forma que fazer os intervalos de confiança, tá? E tudo mais. O número 5. Um produto está sendo analisado por HPLC para se avaliar o teor de fármaco, o qual não deve ser inferior a 98%. Os resultados da quintuplicada. Blá, blá, blá. Com 95% de confiança, pode-se aprovar o lote? Então, tem que comparar o intervalo de confiança, né, dessa quintuplicata, com o valor de referência, que é 98%. Tá? Então, ele tem que estar acima de 98. Se der abaixo de 98, esse intervalo de confiança, tá aqui, ó, intervalo de confiança, um valor mínimo, um valor máximo, aí o 98 tem que estar aqui no meio. Se estiver fora, né, tipo, se o 98 estiver lá atrás, estiver lá na frente, melhor dizendo, né? Vamos dizer que você faz um intervalo de confiança aí e descobre que que o resultado é a média está entre 97 e 97,5. Então, a média está menor do que o valor de referência. Não pode aprovar o produto. Ok? Então, tem que estar acima de 98. Tipo 98,2 até 98,7, aprova, né? 99 a 101, aprova também, né? Agora, não pode estar abaixo de 98. Nenhum dos valores do intervalo de confiança, tá? Aí a segunda pergunta, e se a especificação fosse não menos que 98,5%? Aí, então é para comparar o intervalo de confiança com esse outro valor aqui, né? 98,5%. Tá? Então, façam aí o 4, o 5, no caderno, e lá nos slides, façam esse número 10 aí, ó. Um novo método é testado para saber se pode ser utilizado para substituir um antigo. O antigo é comprovadamente exato, tá? Mesma questão aí do farmacopeico, tá? Aí tem o 99,7. Aí a pergunta é, o novo método é exato? Ou seja, o novo método, ele tem a média coincidindo com o seu intervalo de confiança com o método exato? Com o método antigo, que é exato, ou não. Se tiver assim, diferenciando, né, um diferente do outro, aí o método novo não pode ser usado, não é exato. Agora, se tiver assim, com uma faixa de valores coincidindo, aí tá ok. Então, façam esse daí também. Tá? Então, são esses 3 exemplos. Aí, na próxima aula, eu vou explicar como é que se faz aqui o 6, o 7 e o 8, que é é um outro tipo de teste, o teste T pareado. Ok?